Ora, então, muito bom dia a todos, bom dia, espectadores da FAB TV. Hoje o café da manhã é na Vila Histórica de Sintra. E o café da manhã vou conversar com dois escritores daqui da Vila Histórica de Sintra. Luís Filipe Sarmento e Jaime Rocha. Bom dia. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Sejam muito bem-vindos. Vamos ter aqui uma conversa tipo bate-papo. Vamos falar. Eu vou já começar por pôr uma questão. É bom ser escritor e escrever em Sintra? Jaime. Luís. Bom, isso é bom. É sempre bom ser escritor. Seja em que terra for, em que sítio for. Não, estou a falar só de Sintra por ser uma vila histórica que tem... Como capital romântica, sim, inspiradora, é uma, apesar de tudo, é uma terra muito tranquila. Quando viveu o espaço daquele turismo mais massivo, não era tão tranquilo, mas agora é uma terra tranquila, como sempre foi. Mas estas casas também, os cafés de Sintra, onde nós estamos, também precisam do turismo, não é? E o turismo também dá uma certa cor. Agora, o recato do escritor na sua casa, sendo em Sintra, ou na Costa da Caparica, ou no Algarve, para mim é indiferente. Para algumas pessoas não, mas para mim é indiferente. Jaime. Eu acho que Sintra tem uma característica importante para mim, que é a zona histórica propriamente dita, a zona velha, que é mais romântica e digamos, mais poética, mas como é muito próximo da Sintra comercial e dinâmica, cria uma atmosfera muito própria também para o teatro. E então, o facto de se falar em Sintra tem muitas Sintras dentro. E para um escritor isso é bom, porque aquela ideia de a Sintra romântica e o escritor vai para lá e isso pode não funcionar, pode-se fechar de tal modo que não consiga criar. Portanto, e Sintra é muito diversificada e esta movimentação das pessoas, esta agitação e também o turismo cria uma criatividade que vai em vários sentidos. Cria novas dinâmicas. Cria uma dinâmica novas que pode ir para o romance, pode ir para a poesia, pode ir para o teatro, no meu caso, não é? E também o Luís, que também escreve prosa, e também, portanto, Sintra tem este lado muito forte, um passado muito forte, mas pesado. Muito pesado e também uma memória muito boa do ponto de vista da história, mas também tem vida própria, tem vida de hoje e os problemas que há em todo lado, aqui em Sintra também existem, porque nós pensamos Sintra, quando se diz Sintra, ninguém pensa que Sintra é o Cacém, é o Algueirão, é Rio do Moro, é tudo isso, são milhares e milhares de pessoas. É a Orla Marítima também. É a Orla Marítima. Claro, são paisagens completamente diferentes, não é? Eu referia mesmo à Vila Histórica de Sintra. A Vila Histórica de Sintra hoje é uma vila sem oferta para o cidadão que lá vive. Não há mini mercado, não há nada, quer dizer, não há centro de saúde, é só lojas viradas para o turismo, portanto. E estas vilas históricas são muito, não se copiam o que se lá fora faz de muito bom, não é? As vilas históricas são também para quem lá vive e as autoridades portuguesas as vilas históricas é para o turismo e parece que há uma ideia de esquecem de quem lá vive, não? as pessoas, quem lá vive, portanto, justamente não é feito para nós que lá vivemos. Aliás, há uma coisa que muito importante que se passou não só em Sintra, como em Lisboa, e agora está-se a ver o resultado. Com a ganância do lucro fácil e imediato, foram expulsando os moradores tradicionais dos centros das cidades históricas. E muito obrigado, Isabel. Obrigado. Muito obrigado.
foram expulsando os moradores tradicionais dos bairros históricos. Sintra não fugiu a isso, para... Obrigado, Isabel. Para... Desculpa. para fundarem, para organizarem vários pontos de negócio com alojamento local. Expulsaram as pessoas, criaram grandes espaços de hotelaria e, de repente, veio esta pandemia e os centros históricos ficaram sem gente, sem turismo e tornaram-se centros de fantasmas. E aqui em Sintra nós também sofremos com isso. Houve uma grande explosão do alojamento local, do pequeno hotel, do hotel boutique, tudo virado para o turismo e, como o Jaime dizia, e com toda a razão, esquecendo que o centro histórico tem pessoas lá dentro. Não somos figurantes de uma cidade. Tem pessoas lá dentro. E esqueceram-se dessas pessoas. Ao contrário do que se passa nos centros históricos dou um exemplo que conheço bem, de algumas cidades da Bélgica, de Louvain, de Liège, em que os centros históricos aglomeram as pessoas que vivem lá e pensam nelas. A Vila de Sintra, o centro da Vila de Sintra, não tem, como o Jaime dizia, um supermercado, não tem uma mercearia ativa. Um Porto de Socorros, não, Porto de Socorros. Um centro. Havia uma estação dos Correios que às vezes está aberta, outras vezes está fechada. Estava tudo vocacionado para o turismo. E isso também, desculpa dizer, isso também faz refletir o escritor do século XXI, que olha para os espaços urbanos em que esses mesmos espaços urbanos, sobretudo os centros históricos, são frequentados por gente que vem de fora a apreciar as belezas locais, os monumentos, a paisagem, os museus, mas que estão só de passagem. E os que vivem lá pouco acesso têm àquilo que são as necessidades básicas de um bairro, ao fim e ao cabo. O centro histórico é um bairro. Isso também nos faz refletir sobre a relação que há entre o poder e os seus municípios. E muitas vezes não se pensa nisso. Vai-se atrás da economia. Não há nada mais importante que a economia. A economia é a economia, mas há mais vida para além da economia. São os afetos, são as emoções, são o relacionamento entre as pessoas. E isso muitas vezes falha. E nós, naturalmente, pensamos, e isso reflete-se depois nas nossas obras, com mais ou menos violência e com mais fogo metafórico ou menos fogo metafórico. Essas coisas acontecem. O Jaime é um desses casos e eu próprio também. Mas queria, desculpa, ressaltar uma coisa positiva, que é que isso não se consegue matar, que é a beleza da zona histórica é de tal modo forte que, independentemente destas questões sociais e da nossa vida, é tão forte que Sintra à noite torna-se uma vila mágica. E o castelo, a paisagem, a Quinta da Regaleira, toda aquela envolvência é de tal modo encantatório, não é? Encantatório, que, independentemente destas críticas que nós fazemos como cidadãos, não é? Que são importantes, mas há ali uma força que, do ponto de vista, respondendo à tua pergunta, do ponto de vista literário, da literatura, da relação do escritor com a paisagem, com o meio ambiente, abstraindo com a luz. Estas questões que nós... Com a luz, a própria falamos, luz. abre-nos agora acabou de falar, e muito bem, numa vila uma determinada magia, não é? Sim. E é dentro dessa mesma magia que eu coloquei como escritores o que é que essa magia poderia ou não influenciar na vossa escrita. Influencia sempre, obviamente.
Nós estamos aqui e não somos insensíveis à beleza do lugar, ao espaço envolvente e à sua história, que também está muito presente. Nós podemos pressentir o Essa aqui em Sintra, ou Pessoa, ou Lord Byron, que passou por aqui. Sintra é uma vila romântica, por excelência, e quando eu me refiro a uma vila romântica, é uma vila romântica do ponto de vista estético, é uma vila romântica. Há que tratar melhor dela, e Sintra, eu defendo isto já há muitos anos, Sintra deveria ser hoje a grande capital da cultura portuguesa. A grande capital de cultura de Portugal. E não é, infelizmente não é, por vicissitudes várias, não é. Devia ser, e se o fosse, hoje Sintra seria habitada e vivenciada de outra maneira, e que seria muito mais estimulante até para o comércio local. O comércio local não pode estar sustentado única e exclusivamente do turismo. Se Sintra fosse uma capital de cultura, que atraísse os escritores, os artistas plásticos, os atores, os encenadores, os bailarinos, a viverem aqui, a vivenciarem este espaço, Sintra hoje teria uma vida que já teve no passado. No final dos 70, no princípio dos 80, Sintra tinha essa vivência, tinha essa movimentação artística, que se coordenava muito bem e interagia muito bem com a própria população natural de Sintra. E isso perdeu-se, os tempos modernos ou hipermodernos, segundo o Gil Lipovetsky fala, vieram matar um pouco esse tipo de relação. A semana passada, através de um convite teu, assistimos ao lançamento de um livro do Alexandre Faria em Cascais. Sim. A minha pergunta agora tem a ver, e como estou na presença de dois conceituados escritores, é assim: fomos a Cascais ao lançamento do livro do Alexandre Faria. Neste momento de que atravessámos uma pandemia, em que não podíamos sair do concelho, em que não há restaurantes para poder ir, enfim, almoçar ou jantar fora, um livro lançado como lançou o Alexandre Faria teve a ver com isso também? Tu escreveste alguma coisa, ou Jaime escreveu alguma coisa, aproveitou esta pandemia para escrever? Isto porque a gente, na FAD TV, nós, não é FAD e cultura, não é? Portanto, damos muita atenção e muito destaque a tudo o que é cultural. Portanto, a questão que eu te coloco agora é essa. Foi importante, entre aspas, mas teve influência em escrever algo de novo? Bom, no meu caso sim, e julgo que no do Jaime também. Nós não paramos de escrever. Hoje somos, enfim, eu não gosto muito deste termo, mas para as pessoas perceberem exatamente de que é que eu estou a falar, nós somos escritores profissionais. Não é que eu gosto do termo, mas quero com isto dizer que estamos dedicados à criação literária a tempo inteiro. E obviamente que esta pandemia, se por um lado condicionou a vida normal das pessoas e a economia de um país e as próprias condições sanitárias, por outro lado veio criar uma janela de oportunidade para alguns escritores, estando confinados, trabalharem mais e desenvolverem mais ideias. Comigo isso deu-se, porque durante este período da pandemia, já lá vai 1 ano e 3 ou 4 meses, eu produzi 2 livros, o que em condições normais provavelmente não o teria feito. Porquê? Não tinha mais nada para fazer, estava dentro de casa, ou lia, ou via filmes, ou escrevia. E então fiz essas 3 coisas. Escrever muito, eu escrevo de manhã. Eu levanto-me às 6h30, 7 da manhã. De vez em quando eu ligo para o Luís Filipe Sarmento e digo: já estás acordado? E ele responde-me assim:
Já estou a escrever desde... Desde as 6h30, 7 da manhã. Desde Sim. 7 da Estou manhã. eu a deitar-me. O Jaime é mais notívago. Eu descobri isso. Olha, isso é uma conversa gira. Até aos 50 anos, 40, 50 anos. Vocês também, como escritores conceituados, também me podem gabar um bocadinho. Também é uma boa questão, não é? Oh, Jaime, é mais de noite que escreve? Sim, eu sou muito noturno e vivo com uma namorada também noturna, portanto somos os dois noturnos. E curiosamente, sempre, e curiosamente na minha vida profissional, eu trabalhei sempre em matutinos. Sim. Ou seja, trabalhei sempre à tarde e à noite. À tarde e à noite. Curiosamente, sempre em matutinos. Tiveste uma época que trabalhaste em vespertinos. Não. No Diário de Lisboa? Mesmo no Diário de Lisboa, eu entrava... Entravas nos turnos da manhã. Sim, entrava ao fim da manhã porque fazia as coisas para o outro dia. Eu, ou Cássio Barradas, Sim. e muitas figuras. E então, nunca foi... Tentei várias vezes, porque percebi que amanhã, agora com o confinamento, percebi que amanhã tem outras riquezas do ponto Outras de potencialidades. vista do cheiro, dos aromas e não sei o quê, mas é mais profundo o nosso ADN e de facto a noite e a partir do pôr do sol é curioso que eu sempre escrevi muito no crepúsculo. A partir das 6 da tarde fazia diretas até às 10, 11, depois ia jantar. E isto significa que há um fechamento. A cabeça tem um momento em que se fecha com a noite. Sim. E então, depois elabora o seu próprio... Há um esquema mental que se direciona para as palavras e o facto de, quando vem a noite, há mais silêncio na rua e nós parece que descemos um bocadinho para dentro de nós, não é? E o descer para dentro tem a ver com o que eu chamo a escavação. Nós fechamos um bocadinho e depois vamos escavando a memória, o que vimos, o que não vimos, até coisas que nos lembramos. É um bocadinho dentro da prática da própria do livro da Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, que é escavar e entrar em contato com... Exato. Isto respondendo ao que perguntaste, ao princípio a pandemia não conseguia escrever. Exatamente quando eu deixei os jornais e passei à reforma, pensei assim, agora tenho o tempo todo. E o facto de ter o tempo todo, eu não conseguia organizar-me. Então tive um ano, quase 2 anos, sem conseguir escrever, de adaptação, ao tempo todo, que é uma ideia, quem consiga, não é? Mas eu agora tenho o tempo todo. De antes escrevia na Páscoa, um mês de verão, nas férias, metade das férias escrever. Portanto, a pessoa saía, levava tudo na cabeça e vou escrever agora estes 15 dias, tipo metralhadora. Acaba, agora tenho o tempo todo. Agora é que eu vou escrever romances e coisas. É mentira. Pois. O facto de termos o tempo todo significa que não nos conseguimos organizar e vamos adiante. E há um tempo de adaptação. Agora vou dar uma voltinha para escrever à tarde. Tenho a tarde toda. Depois chego à tarde, estou um bocadinho cansado. Logo à noite. Logo à noite, e se eu for ver um filme, uma série? Exatamente. Tenho este tempo todo, de repente, o quê? Já passaram 6 meses e ainda não escrevi uma linha. O confinamento, como perguntaste, teve esse lado de descoberta, que é, tu estás num centro histórico acabado de ter turismo de massas durante o dia. Gente, E de repente o silêncio. de repente tu sais, tens de pedir licença, desculpe, deixa-me passar, desculpe. E de repente tens o silêncio. E então começas a pensar, bom, agora vou escrever. De repente começas a dizer, olha, afinal há pássaros. Afinal há pássaros vivos. Há 3 anos que não havia pássaros
só havia tuk-tuks, Exatamente. e ruídos, não sei o quê. Agora há pássaros, é lá, agora há pássaros. E depois, Depois o silêncio. depois é o silêncio. E de repente, a pouco e pouco, foi esta mudança. Não foi propriamente o confinamento. Foi o confinamento no sentido em que tu sais de uma realidade para outra. de uma cidade para o deserto. Sim, sim. E então, estás no deserto e o que é que isto? Descobrir novas coisas, descobrir novas imagens, novos poemas. E então começaram a vir a poesia. Esta é uma metáfora boa. O que é que tu descobres para quem já esteve no deserto? Eu aconselho e proponho que todas as pessoas tenham possibilidades que passem pelo menos uma semana à beira do deserto. O que é que se descobre no deserto? A grande descoberta no deserto não são as areias, não é o infinito. O safari mas deixa-me dizer, o safari quer dizer a grande descoberta no deserto é a noite, é o céu. Essa foi a minha grande descoberta. O grande fascínio, o grande encantamento foi aquela vastidão imensa, incomensurável, com aquela Via Láctea em cima. E aqui, quando se deu aquela mutação entre a grande movimentação turística e, de repente, o silêncio, os pássaros, a paisagem, a luz, a preocupação, deixou de haver a preocupação de pedir licença para chegarmos a um balcão para comprar qualquer coisa. Menos poluição, o ar também. E aí surge o momento, e agora? Agora vou refletir. Eu já me levou este tempo de adaptação. Comigo aconteceu uma coisa muito interessante, é que eu fui notívago até aos 50 anos. E houve ali um momento... Como todos os jornalistas. E houve um momento em que, por uma circunstância inesperada, eu aproveitei uma insónia, e em vez de estar aqui às voltas, levantei-me e fui escrever, e as coisas saíram de uma forma fluida, de uma forma tranquila, e descobri o prazer da manhã, o prazer da madrugada. O Jaime tem o grande prazer do crepúsculo. Eu descobri o prazer da madrugada. E isso vai alterar todo o nosso pensamento, toda a nossa estratégia. Comecei a escrever de outra maneira. E, aliás, neste livro que está aqui, que é a compilação da minha obra poética dos últimos 45 anos, tu vês que há uma poesia noturna, e até mesmo a ficção noturna até aos 50 anos, e aqui está muito marcado, e depois passa a haver uma literatura da madrugada, do deslumbramento da madrugada. Fantástico. Pronto, isto, aliás, o Sarmento disse uma frase que eu achei divina, que é o prazer da madrugada, não é? Descobrir o prazer da acordar dentro da madrugada. Ou como diria o Carlos Pinto Coelho, o nosso querido e saudoso amigo Carlos Pinto Coelho, quando ele ia fazer aqueles programas na rádio comercial, que ele tinha que se levantar às 3 da manhã para ler os jornais e preparar, ele entrava no ar às 6, e ele dizia: bom dia, estamos aqui a agarrar a manhã por dentro. A agarrar a manhã por dentro, que ele era muito bom nestas. Tenho muitas saudades, tu como sabes, e o Jaime também sabe, eu trabalhei lado a lado com ele no Acontece, fizemos o Acontece na RTP2 durante quase 10 anos, e foi um programa assassinado por um ministro sinistro, que assassinou, que disse mentiras às pessoas. Aquele era o programa mais caro da televisão portuguesa. Imagina, um programa de cultura, que era o único telejornal de cultura, para além do Bernard Pivot, do L'Apostrophe, em França. Este era o único telejornal de cultura que tinha uma redação de 3 ou 4 pessoas e tinha 6 conselheiros nos vários temas. Estava eu a produzir e a realizar o videolivro,
e uma produtora. Se quer o programa mais caro em televisão, esse tipo sinistro chegou a dizer que o programa era tão caro, que dava para pagar uma passagem à volta do mundo, uma viagem à volta do mundo, a cada um dos portugueses. Dizem-se estas barbaridades. Esse tipo, eu vou dizer isto frontalmente, esse tipo foi um criminoso de lesa cultura deste país. Era ministro de um outro tipo que não deixa muitas saudades, que se chama Durão Barroso. Esse tipo acabou com o melhor programa de cultura que a RTP, ou qualquer televisão, teve até hoje em Portugal. Chamava-se Acontece. Jaime. E há uma coisa engraçada sobre a manhã e sobre que é, aliás, duas histórias. Quando eu vim para Sintra, que eu vivi aqui numa aldeia chamada Janas, ao pé das Azanhas do Mar, 15 anos, e no Penedo, sempre vivi aqui nesta zona, disseram, vais para Sintra. Olha, que Sintra só tem 2 estações. E eu nunca tinha ouvido. É o inverno e a estação de comboios. Exatamente. Sintra só tem 2 estações. A estação dos comboios e o inverno e a estação de comboios. E ele assustou-se. Não, quer dizer, nada me assusta, mas eu pensei, é o inverno e a estação de comboios. Eu gosto de comboios, se não odiasse comboios, eu gosto de comboios. Mas é engraçado que e era um sintrense. Uhum. O que é que isto significa? Que nós vamos para Sintra e vamos entrar dentro de um nevoeiro permanente. E depois, como é que se escreve no nevoeiro? Temos duas, gostamos, então vou escrever dentro do nevoeiro, ou então... Mas é viciante. É viciante. O que está dentro do nevoeiro é viciante. Ou então não vejo nada, não consigo escrever. Epá, é só nevoeiro, não vejo sol, mas o que é que se passa? Quer dizer, podemos ter estas duas atitudes. E sobre a manhã, eu lembro que eu nasci na Nazaré e vivi lá, ainda tenho lá casa, tudo, vivi lá sempre, mas quando era adolescente deitava-me tarde e na altura, na Nazaré, sim, sou nazareno de Gingeiro. É mesmo verdade que as nazarenas têm 7 saias? E mais, na Páscoa há umas que têm 14 e 13 só para o domingo de Páscoa. Mas isso devia dar um trabalhão, não? Não, é que eu abro aqui ao lado... Pronto, ok, já percebi. Abro aqui ao lado e depois... Peço desculpa. Mas normalmente tem 3, 4 saias no dia-a-dia, não é? 7 é a tradição, que depois aos domingos, as cores, não é? 7 cores. Não é? Mas eu lembro quando ia deitar, antes de me ir deitar, 2 da manhã, e tenho essa cultura que todos os nazarenos têm, que já vem da minha família de pescadores, que é ir despedir-me do mar, antes de ir deitar. Aliás, esta imagem é icónica. A pessoa vai, antes de se ir deitar, vira-se para o mar e está ali, silencioso ou não. Há pescadores que dizem boa noite, outros benzem-se, outros não. E eu tive essa cultura, ainda hoje eu faço isso. E então passavam os pescadores com o foquinho, e eu para o mar, às 2 da manhã, e nós dizíamos boa noite, e eles diziam bom dia. Exatamente. E depois, tu ainda não tinhas deitado, eles já se tinham acordado. E depois tu com 13, 14 anos começas a pensar, estou aqui, agora vou-me deitar, 2 da manhã, para o quentinho, e digo boa noite. E eles, antes de ir à taberna, porque beber o bagacinho com açúcar... O mata-bicho, não é? O mata-bicho é um bagacinho com açúcar. Eles dizem assim, bom dia. E tu percebes que há 2 mundos. Exatamente. Quer dizer, há o mundo da luta, da coisa, do sofrimento, da faina, dos naufrágios, não sei o quê, e depois... há o outro mundo. Isto não se está a culpar de nada. Depois há um outro mundo, que é o que já vai estudar, o filho do comerciante, não é? O filho do... por isso a nova geração que dá um passo. O pé calçado. Por isso, quer dizer, eu tenho um pé calçado... Isso era muito na Nazaré. Um pé calçado e um pé descalço. E por isso é que eu escrevo. Porque sempre vivi nesta coisa de ter um ramo de mar e um ramo de terra. O pé calçado
comerciantes, barbeiros. E o pé descalço, o pescador. E padeiros, barbeiros, e o pé descalço, o pescador. O pescador, o homem do mar. Rocha, a minha Claro. mãe. E tu estás ali no meio, e então a literatura, o texto, surge nessa fronteira, em que as tuas emoções, os teus medos, as tuas culpas, as tuas coisas, baloiçam, andam ali. Sim, sim. E então, isto tem que ser, pode ser música, pode ser pintura, Não afeta os mecanismos do pensamento e da própria criatividade, exato, não é? E depois assim, como é que eu vou falar sobre isto? E lembro que a primeira coisa que fiz lá no colégio, aos 14 anos, foi gravar. Foi o desejo de ser jornalista, o desejo de escrever para contar. Escrever para contar. Escrever para contar. Por isso, há um camarada nosso, já, e um grande escritor também, o Batista Bastos, que dizia com muita graça que o jornalismo é a disciplina superior da literatura. E nos anos 70, nos 70, mas nós começámos nos 70, o Jaime mais cedo do que eu, naturalmente, mas nos anos 70, a maioria dos escritores portugueses eram jornalistas. Não era o tradicional escritor de banca. Havia os médicos. Havia os médicos, que é o caso do Fernando Namora, ou os professores do Miguel Torre, também era médico. Mas eram jornalistas, o Cardoso Pires, o Batista Bastos, o Carlos de Oliveira, eram todos jornalistas, alguns professores, Mário Dionísio. E de facto, nos jornais, aquela aprendizagem em cima da luta de contar uma história do cotidiano para que o leitor recepcionasse, que lesse e soubesse em que mundo é que estava, isso foi uma grande escola de literatura para todos aqueles que hoje são escritores e que passaram uma vida inteira nos jornais. Nos jornais, isto é bom que se diga, nos jornais, no tempo em que os jornais eram jornais. E não eram megafones deste capitalismo selvagem. Quando se fala em fake news, muitas vezes são os próprios jornais ao serviço desse capitalismo selvagem que fomentam, não através dos jornais, mas através dos seus canais das redes sociais, fomentam essas fake news, essas notícias falsas. Na nossa geração, quem promovesse uma notícia falsa, ou escrevesse, como hoje os jornais estão inundados de um péssimo tratamento da língua portuguesa, era imediatamente despedido. Não havia qualquer hipótese. Nós tínhamos de ser profundamente sérios no nosso trabalho, profissionais no nosso trabalho. Éramos repórteres, coisa que hoje se perdeu. Hoje qualquer miúdo é jornalista. O jornalista no nosso tempo era o tipo que era já o subchefe de redação, já tinha feito toda uma carreira. E escudam-se no segredo de Sim, mas isso acho bem no segredo profissional, isso acho muito bem. O que eu não acho bem é que se trate mal a língua portuguesa nos jornais. E mais, com esta questão, isso é importante, eu estou a olhar para o realizador, o meu querido amigo Rui Piloto, estou a olhar para ele e estou a pensar que isto está a ir um bocadinho já com o tempo. Mas há uma coisa que me parece importante. Com a bagunça... É importantíssimo, é um privilégio poder estar a com a bagunça... mas deixa-me só dizer isto. Com a bagunça criada pelo acordo ortográfico, o acordo ortográfico 90, o AO 90, ninguém se entende no espaço da língua portuguesa. E à conta disso dão-se erros graves que tu lês nas notícias, que se eu desse um erro daqueles, dizia logo, olha, passo pela contabilidade e faça contas. Olha, eu vou aproveitar para dizer uma coisa, tomei a iniciativa,
para falar um pouco mas eu queria deste livro. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Dá-te já. Olha, até a Isabel já encolhe os ombros. Este livro do Jaime Rocha, o Mundo Ortov, eu conheço bem porque vi as peças. São peças de teatro. Hoje edita-se pouco teatro em Portugal. E como diria o Carlos Pinto Coelho, é meu privilégio poder apresentar aqui na FAD TV este volume do Jaime Rocha, o Mundo de Ortov, que é uma coleção de peças de teatro que vale a pena ler e, quando tiverem possibilidade, de rever. É a construção do Jaime dizia há pouco, do seu mundo fascinante interior, através de uma grande metáfora da vida plasmada nestas peças através do seu Ortov. Isto vale a pena conhecer. Aqui o Ao Rubro são 45 anos de compilados todos num livro do Luís Filipe Sarmento, que segundo 45 anos de poesia. De poesia. Ficção. Sim, só de poesia. O Jaime faz 50 anos, ou fez 50 anos. Fez. 50 anos de literatura. De livros. E sobre este... Vocês consideram-se escritores da liberdade? Mas sem dúvida. Antes do 25 de Abril, na luta pela liberdade, eu era muito novinho, o Jaime tem mais 5, 6 anos que eu, e depois da conquista da liberdade, somos escritores pela defesa incondicional da liberdade. Eu prefiro dizer que sou um cidadão, uma pessoa livre pela liberdade. Portanto, o primeiro vai... Sendo uma pessoa livre, a minha escrita é nesse sentido. É escrever em liberdade, não é? Eu estive em França, fugi da guerra do ultramar e... Colonial. A guerra colonial, e sei o que é o mundo dos refugiados, dos exilados e dos imigrantes, não é? E depois vim a seguir, portanto, sobre este personagem do Ortov, foi um personagem que eu criei porque e utilizei-o muito também agora na pandemia, que muita gente pergunta, mas quem é este Ortov? E depois eu pergunto também a mim mesmo porque é que eu tive necessidade de criar um personagem com um nome. E foi pela impossibilidade ou incapacidade de nós falarmos sobre o que se está a passar hoje, agora, que é o Ortov levanta-se e abre a rádio ou abre a televisão e diz explosão no Iraque, caiu um avião no Afeganistão, morte aos tiros em Filadélfia, um furacão, não sei o quê, a Índia, e a cabeça dele estoura. O que é que está a passar? O que é que eu vou dizer? Agora vou-me encontrar com um amigo. O que é que eu vou dizer? Neste trajeto, até ir ter ao café com um amigo, houve um desastre de avião. Houve um tiroteio nos Estados Unidos. Houve um terremoto na Indonésia. Como é que nós vamos conseguir estabelecer uma linha de pensamento lógica neste mundo com tanta informação? E então o Ortov é uma pessoa que está sempre em conflito consigo mesmo e à procura de um discurso. Quer dizer, em termos de literatura, eu digo, este livro, este conjunto destas peças, são absolutamente fascinantes e são inesperadas. E eu escrevi agora uns diálogos que é assim, por exemplo, o Ortov chega, um diálogo com outro amigo, que é o Serafim, e o Ortov chega sempre, por exemplo, dar um exemplo, o Ortov chega e o Serafim pergunta: o que é que se passa contigo, Ortov? Ele pode entrar. E ele diz: pá, já não sei onde é que é de pôr a máscara, pá. Ponho aqui no pulso, pendura na orelha, coisas que eu vou vendo,
uns aqui com a máscara, outros na orelha, Outros não sabem onde é que, o que é que vão fazer à vão máscara. fazer à máscara, outros no bolso, outros não sei o quê. E esta panóplia de imagens e de coisas, que é a vida real, o Ortov chega ao Serafim e diz: não sei o que é que faço da minha vida, mas o que é que se passa, Ortov? Não sei onde é que é de pôr a máscara. Epá, põe a máscara no bolso. Epá, no bolso não posso, porque depois vou tirar a carteira, tirar uma moeda, quer comprar um bolo, tomar um café, fica com a máscara, não sei o quê. Este tipo de diálogo, que é o Ortov à procura de se situar numa coisa nova, numa situação nova. E isto cria diálogos, cria palavras, cria gestos. E de uma coisa nova que passa a fazer parte do cotidiano e um cotidiano desconhecido. E que é uma coisa de agora, portanto, e o Ortov somos nós todos. Porque nós já não tínhamos memória, nem os nossos avós falavam disso, daquilo que foi a chamada gripe espanhola, em 1918. Eles tiveram esses problemas, mas eu nunca ouvi a minha avó falar disso. Era algo que queriam esquecer, ou como o Jorge Luís Borges diz, muitas vezes com graça, é algo que eu não me quero lembrar. E então, olha, mas a propósito de lembranças, há uma coisa que nós nos queremos lembrar muito, sabes o que é? É deste pastel de nata feito pelo Rui e deste pastel de feijão, que são ótimos. É? Espetáculo. Desde já o nosso agradecimento ao Rui e à Isabel. E à Isabel. Bom, a Isabelinha. Para conversa de café é mesmo, também falarmos de coisas atuais. E agora só um último tema. Sim. Como dois escritores conceituados, como é que vocês veem esta nova proposta do Governo em relação à cultura? Bom, do ponto de vista da escrita, a proposta do Governo não adianta nada, do ponto de vista da literatura, não é? Mas, por exemplo, no apoio às bibliotecas, quer dizer... E algumas editoras também... Na relação das editoras, na relação com as bibliotecas, era importante que se criasse uma dinâmica muito mais de aproximação e não a biblioteca ou a escola convidam um escritor de tempos a tempos. Mas cria-se aqui um outro equívoco, é que quando se falou, durante a pandemia, quando se falou do apoio do mau bocado que a cultura estava a passar, estávamos a falar exclusivamente de artes do palco. Não falámos. Alguém falou dos artistas plásticos que deixaram de ter espaço onde expor as suas obras para vender. Alguém falou dos escritores, das dificuldades que tiveram, se as editoras estão fechadas, se as livrarias estão fechadas, os seus livros não podem vender. Ninguém falou. O que se falou foi exclusivamente das artes do palco, da música, do teatro e eventualmente do balé, e o balé também sofreu, mas dos escritores e dos artistas plásticos, um silêncio total. Quando se fala, viram algum escritor vir a público pedir apoios? Eu não vi, tu viste? Não, mas sabes que muitos a maior parte, a grande maioria dos escritores têm um emprego, autorreformados e é uma unidade, não é? Na questão da maioria, as artes de palco não é só... É um coletivo, claro. Não são os atores, porque os atores, eu conheço mais os atores. Os atores, os técnicos, os músicos. Com um grupo de teatro daqui, o Teatro Músico, que é a quantidade de técnicos, cameraman, luminotécnicos, que ficaram no desemprego. E os próprios atores, que só ganham se têm uma peça. Exatamente. Não estamos a falar no Dona Maria, nos que têm o ordenado ao fim do mês. Estamos a falar numa grande maioria de trabalhadores do espetáculo. Trabalhadores do espetáculo. E é que exatamente. Os trabalhadores do espetáculo enquanto... Isso é bom. Criar, enquanto parte da cultura. Criar mas caixa de previdência para ele. Mas toda a cultura, houve uma parte que ficou esquecida. Essa parte ficou esquecida e porque não há... Portanto, é aquela coisa, o trabalhar em grupo e trabalhar sozinho, não é? Porque se pode dizer, então, você é escritor e agora vamos-lhe pagar para ser escritor. Não.
tem que ser uma dinâmica de circuito do livro. Olha, eu não me importava. Assim, sim, mas, Eu cá não me importava nada. Mas percebes, ok, tem um cachê para isto escrever. no fundo é copiar o bom que se faz em França, que se faz porque Nos Estados Unidos. Os atores, os técnicos estão desempregados, têm apoios sociais e aqui não tinham. E então estes 2 anos, muitos viveram à custa dos pais. Exato. Muitos atores viveram à custa dos pais, dos avós, dos filhos. O também. Que é uma coisa em 2021 não faz muito sentido. Não faz sentido, não faz sentido. E isto é bom, não é muito, mas é uma abertura e que a cultura faz e agora é aprofundar isso e reivindicar mais, não é? Se não apoiarem, se o Estado não assumir essa solidariedade com a cultura, a nação deixa de ter viabilidade. Se não apoiarem a língua portuguesa deixa de ter viabilidade. Há relativamente pouco tempo morreu uma senhora com 108 anos ou 109 anos, que era a última falante de um dialeto no interior da China. Esse dialeto perdeu-se para sempre. À conta de quê? À conta do desprezo que os Estados têm pelos seus intelectuais, pelos seus artistas, por aqueles que fabricam o conhecimento que vai alimentar as gerações futuras. Muito bem, meus queridos amigos, foi um gosto. Muito obrigado, São Francisco. Convosco. Foi um prazer enorme tomar este café na vossa companhia, aqui na Vila Histórica de Sintra. Aqui na padaria do Rui. Obrigado, Rui. Obrigado, Isabel. A Isabel é giríssima. E creio que é do Sporting. Muito obrigado pela oportunidade de podermos estar aqui a trocar algumas impressões e opiniões de quem sabe. E quando quiseres mais uma conversa, conta connosco. Amigos da FAD TV, muito obrigado pela vossa companhia e ficamos a aguardar as novas conversas de café. Muito obrigado, um abraço. E já agora, espera aí, deixa aí. Esta é a minha maneira como eu como os pastéis de nata do Rui, que são um espetáculo.